Olá, turma. Vamos dar continuidade, né, à aula. Então, como já falamos, a aprendizagem, o indivíduo está o tempo todo aprendendo. Então, ele não deixa de aprender, né, porque ele atingiu uma maturidade, uma certa maturidade. Então, a aprendizagem é um fator que é a capacidade que todo ser humano tem. Então, mesmo que ele tenha algum distúrbio, algum transtorno, ele vai desenvolver, de certa forma, em alguma área, ele vai atingir as habilidades necessárias para o seu convívio social. Então, aprender é uma mistura de elementos, tanto neurológicos, né, biológicos, emocionais e culturais. Então, a partir daí, a gente tem que analisar como que está essa estrutura dele cerebral. Né? Então, nós que vamos fazer parte desse processo de análise, a gente tem que entender bem esses fatores de como que o indivíduo aprende, né? Essa relação que o sujeito tem tanto com o meio, onde ele vive, tanto com ele mesmo. Né? Então, a gente tem que observar essas relações externas também que o sujeito enfrenta. Que tipo de condição de aprendizagem que ele está passando, como que está sendo essa aprendizagem, o professor está tendo uma paciência com ele, qual é a visão dos pais em relação a isso. Por isso que é muito importante a gente ter um feedback, uma conversa com os pais, com os responsáveis, e às vezes é necessário o neuropsicopedagogo ter uma conversa também, tanto com a parte da coordenação, ou com a parte pedagógica, né, a docência mesmo em si. E aí, a partir daí, a gente vai observar né, essas possibilidades de estratégias de ensino, o que foi usado, né? Porque a aprendizagem é isso, a aprendizagem é necessário todos esses fatores. A gente vai observar o meio em que ele vive, fatores internos, emocionais, neurobiológicos que o indivíduo passa para então ele se desenvolver. Porque todos somos possíveis de desenvolvimento, né? E aí, dependendo for, onde que o aluno senta. Então, dependendo for, o neuropsicopedagogo vai ter que ir na instituição. Então, essa é a diferença do institucional. O neuropsicopedagogo institucional, ele vai observar o todo. O clínico, ele vai observar o indivíduo, um só, e observar essas características desse indivíduo, né? Porém, tem momentos que esse neuropsicopedagogo ou o psicopedagogo em si tem que procurar a instituição de ensino. Por quê? Porque é através disso que ele vai observar situações compatíveis com a criança, que às vezes a criança relata coisas que acontecem que atrapalham o seu desenvolvimento cognitivo, às vezes chacota dos seus próprios colegas, que impede, faz ele ficar introvertido, né? E a partir daí ele não consegue desenvolver, né? Então, por isso que a gente tem que pensar que a aprendizagem é esse fator, né? Que desenvolve um umbral de significações, né? E depende essencialmente também da nossa memória e da nossa atenção. Então, a partir daí, a gente tem que observar como que ele está desenvolvendo, como que essa criança está desenvolvendo, se algo está tirando a sua atenção, né? Ou é algo que está desconfortante, né? Que está causando um prejuízo na sua memória. Né? Então, para saber disso, a gente às vezes precisa de fazer alguns exames, né? Alguns testes psicológicos ou exames mesmo de ordem médica. Por isso que aqui, nesse capítulo, agora, a gente estava falando diagnóstico, né? Não é que vocês vão dar um diagnóstico específico para a criança. Não. A partir dessa análise, vocês vão fazer o quê? Vocês vão observar essa criança e vão fazer um relatório, vocês vão dar um parecer e, a partir daí, fazer um encaminhamento para os profissionais da área necessários, né, a serem encaminhados, certo? E então, vou apresentar aqui para vocês o slide, para a gente começar, né, para a gente
falar um pouquinho sobre isso, porque o que que é esse diagnóstico, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser esse diagnóstico do neuropsicopedagogo ou do psicopedagogo com essa especialização, né? Com esse conhecimento em neuropsicologia, conhecimento do funcionamento nosso cerebral, né? Então, o que ele investiga? Na realidade, a gente fala assim, diagnóstico, mas é uma investigação. Diagnóstico não é aquele diagnóstico preciso que você vai fazer, entendeu? Como um médico, o médico vai pedir alguns exames específicos. Você vai fazer uma análise específica de como que está essa aprendizagem da criança, do indivíduo ou do jovem, né, de quem você for atender, né, de modo que ele possa desenvolver essa aprendizagem, áreas de competência, limitações, quais são suas habilidades, né? E esse diagnóstico tem o quê? Como objetivo entender essas origens, né? Onde será que está, igual a gente fala, o fio da meada, né? Qual é, então, a real dificuldade do aluno, esse distúrbio ou um trauma que ele vem apresentando? Então, você vai analisar de forma clara e específica, né? Vai buscar esse diagnóstico, e é claro que não tem como fazer ele isolado, né? Ao contrário disso, ó, complementa as suas impressões e achados junto com outros profissionais. Então, a partir daí, né, mas você não vai ser achado, falar, eu acho que ele pode ser um autista, eu acho que pode ser um TDAH. Não, você vai ter algumas palavras técnicas que você vai colocar no seu relatório, nas suas intervenções que você vai fazer, certo? Por quê? Nós não podemos priorizar, como diz, bater o martelo e falar que a criança tem isso ou aquilo. Nós, como neuropsicopedagogos, a gente vai, como diz, guiar. Então, a gente vai procurar um médico para se guiar. Então, por isso que eu tenho que conhecer bem as áreas da saúde. Então, eu tenho que saber e analisar se a criança não está com problema de vista. Por isso que a gente tem que aplicar vários testes e observar bastante ele em várias situações. Será que o problema dele não está introvertido? Ou é um trauma mais profundo, né? Talvez até mesmo a gente encontra crianças que sofreram abusos sexuais e que aí não conta para ninguém, não conta para nenhum adulto. Então, é onde que nós temos que nos especializar e buscar conhecer. É claro, é da nossa área? É da área de psicologia? Não. Mas nós, como entendedores de processos também emocionais, né, que a criança passa, de acordo com o desenho que ele vai fazer para você, de acordo com as perguntas que você vai fazendo, então você já vai suspeitando. E às vezes tem momentos em seus atendimentos, principalmente se for clínico, ou seja, clínico tá só você e a criança e o aprendente. Ele vai, se ele sentir proximidade com você, ele vai te contar. E aí é onde que você tem que respirar fundo, né? Fazer aquela cara de paisagem séria e ouvi-lo. Ouvi-lo com atenção, ter preparação emocional, não se identificar com o problema, falar, nossa, é mesmo, também passava por isso em casa, menina, né? Não, você tem que ser o profissional, né, com ética, não é saindo dali e falando da vida da criança ou de X, né, de X ou de Y. Saiu dali, você tem que tentar esquecer aquele problema e ir para frente, seguir sua vida. Não é ficar preocupado com os problemas também das crianças, que muitas vezes são emocionais, tá bom? E aí, você saber que precisa de ajuda de um neurologista, de um neuropediatra, se for criança, se for acima de 11 anos, neurologista já pode encaminhar, certo? Se for um trauma emocional que você sentir, essa criança, então, eu não posso, eu mexi na feridinha dela, então eu preciso tratar. Quem é o profissional indicado? Um psicólogo? Não, essa criança está muito emocionalmente afetada. Então, qual profissional que eu tenho que encaminhar, então, antes do psicólogo? Psiquiatra.
Porque aí o psiquiatra já vai entrar com medicação, caso for necessário. Entenderam a ordem? Ah, não, ele tem apenas problema de fala. Qual profissional que eu vou indicar? Fonoaudiólogo, né? Ah, essa criança está com distúrbio alimentar, está anorexia, ou então está obesa, desconta tudo, está ansiosa. A gente observa até as unhas das crianças para saber se tem alguma compulsão, né? E vai perguntando. Ah, vou encaminhar para o nutricionista. Entenderam? Então, de acordo com o que for a sua pesquisa, a sua observação, você vai procurar para qual profissional indicar. Se você suspeita que ele tem transtorno de hiperatividade, de atenção, então qual profissional? Abaixo de 11 anos, neuropediatra. Acima de 11, neurologista, ok? Então, a partir daí, só que aqui em Rio Verde, vamos imaginar a situação concreta. Vamos imaginar que os pais só tiveram dinheiro para pagar essa consulta com você e que depois vai procurar o SUS. Então, o SUS, nós não podemos indicar diretamente para o neurologista ou para o neuropediatra. A gente tem que passar pelo clínico geral. Então, a partir do clínico geral, né, ou se for criança, a partir do pediatra, que ele vai encaminhar. Então, até 11 anos, vou encaminhar para o pediatra. E aí eu escrevo que a sugestão encaminhar pediatra posterior neuropediatra e explicar o que que é. Eu vou colocar alguns exemplos depois para vocês estarem vendo, né, como que se faz esse encaminhamento, né, porque vocês, como profissionais, como psicopedagogos e neuropsicopedagogos, faz parte, né, da instituição, vocês podem, então, estarem encaminhando, certo? Essas crianças para esses profissionais. Agora, se for, né, da área da saúde. Agora, se for particular, você já pode escrever, né, que quer encaminhar para um neuropediatra, porque o pai já vai pagar. Ah, não, eu quero encaminhar para um neuropsicólogo. Posso? Pode, porque aí o neuropsicólogo vai usar mais testes, porque nós, como psicopedagogos e como neuropsicopedagogos, não podemos, de maneira alguma, aplicar testes psicológicos, certo? Se a minha formação não é psicologia. Exemplo, se você formar em pedagogia, formou em letras, formou em alguma licenciatura, tá? Não podemos fazer testes psicológicos, que existem alguns aí livres pela internet e outros já são mais bloqueados. Mas o que que acontece? Nós, às vezes, não temos essa preparação psicológica para tratar de alguns traumas. Por isso que o profissional adequado é o psicólogo, certo? Agora, se você está formando aí, você formou em psicologia, sua graduação em psicologia, está fazendo uma pós em neuropsicopedagogia ou em psicopedagogia, aí sim, se você for formado, se você for graduado como psicólogo, aí pode aplicar os testes da psicologia. Entenderam? Então, isso é muito importante para vocês observarem, né? Para terem essa noção do real papel de vocês. Então, agora a gente tem aqui esse acompanhamento. Como que então é o trabalho, né, do psicopedagogo? Ele vai, então, desencadear essas novas necessidades de modo a provocar um desejo de aprender, né, e não somente uma melhora no rendimento escolar. Então, a gente vai buscar provocações no aluno, incentivar, né, instigar ao conhecimento desse aprendente, com várias dimensões de testes e brincadeiras. Então, durante esses acompanhamentos, vão ser estabelecidos o quê? Períodos, né? Períodos e etapas e fases para o meu neuroaprendiz, para o meu neuroaprendente se desenvolver, né? Os pais, a equipe escolar, né? Ou seja, coordenador, professores e a família estarem unidos, né? A fim de quê? De se buscar atingir uma melhora, né, de aprendizagem dessa criança.
Como que a gente vai buscar isso? Fazendo feedbacks. Então, eu vou voltar como que ele estava, para ele observar os próprios avanços, as melhoras, as conquistas, e sempre estar elogiando. E aí você vai criar as suas próprias estratégias, as suas propostas, né? Sempre com jogos, e assim, procurar esse desenvolvimento, procurar o quê? Que esse indivíduo tenha essa autonomia cognitiva. O que vem a ser? Essa autonomia do conhecimento, que a partir do momento que você lança um desafio, ele já sabe como resolver. Então, quando você, nos seus atendimentos, perceber que a criança já sabe, já está num nível maior, é onde você vai procurar outros desafios, para desenvolver outras habilidades, e assim, a partir daí, ter novos conhecimentos. Ó, também as atividades e as atribuições desse profissional, né, de psicopedagogia, servem de base para a neuropsicopedagogia, né, conforme dispõe no artigo 4º, projeto de lei 3.512 de 2008, que regulamenta, então, a função do neuropsicopedagogo, né, e a intervenção. Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês no grupo, né, vocês terem conhecimento do código de ética, tanto do psicopedagogo quanto do neuropsicopedagogo, que está sempre atualizando, né, e foi um avanço por termos conseguido, então, esse código de ética, né, que está novinho, sempre passa por reformas, então agora é tida como profissão, que até vamos imaginar, alguns anos atrás, há 20 anos já atrás, não era uma profissão, agora já é regulamentada, tem todo um código de ética a seguir, né, assim como eu falei, assim como um psicólogo, ele não sai contando os problemas que houve lá e o que você fez, então temos que ter essa ética, nós como profissionais, né, e essa intervenção nossa vai buscar a solução desses problemas de aprendizagem. Nada mais é que isso, né? É a realização desses diagnósticos, dessa pesquisa, dessa observação, vai favorecer o quê? Essa aprendizagem das crianças, né? E aí, o que eu vou utilizar? Métodos, técnicas, instrumentos neuropsicopedagógicos para essa pesquisa, prevenção, intervenção e avaliação, né? Relacionando tudo à aprendizagem, né? Essa consultoria, né? Nós podemos também, vocês podem fazer consultoria, assessoria de neuropsicopedagogia, né? Apoio neuropsicopedagógico nas escolas. Isso seria muito, muito bom, né? Se concretizasse, todas as escolas tivessem esse apoio, então seria excelente. Por quê? Porque a partir daí você se sente mais preparado a cuidar, porque cada aluno, né? Vamos imaginar o autista. Cada autista é diferente um do outro. Não é porque você usou uma estratégia com um que a outra estratégia vai dar certo, certo? Então aí o psicopedagogo ele tem que buscar várias maneiras para essa intervenção, né? E uma das maneiras da gente analisar e observar também o nosso diagnóstico, para facilitar, a gente vai usar o material escolar, né? Pede para trazer o caderno, observa como que está esse caderno. O caderno é desleixado demais, é rasgado, falta conteúdo. Você observa como que é a letra. Então, o caderno é um instrumento importantíssimo de você conhecer. E outra, não pede só um caderno, tá bom, gente? Quando vocês forem fazer o diagnóstico de vocês, peçam os cadernos, livros, se possível, a criança leva a mochila. Ainda mais se for atendimento clínico, fala assim, traga sua mochila. Desde aí, você já vai observar como que ele carrega esse material, como que é a mochila dele, como que é o senso de organização dele. Aí você já fala, pega para mim o caderno, por exemplo, de matemática. Será que ele sabe qual caderno é esse? A partir daí, você já começa a sua anamnese, sua observação da criança, tá? Aqui outro exercício, questionários, né? Que faz parte dessa anamnese. Só que tem a anamnese que você vai fazer mesmo assim no olho. E aí, depois que a criança vai embora, você vai lá e preenche. Né? Então, tem alguns questionários que, ainda mais dependendo da faixa etária da criança,
Tem como você ficar olhando lá, perguntando e anotando, entenderam? Então, às vezes, vocês vão ter que meio que ter as perguntas mais claras na cabeça. O que você quer analisar hoje? O que você vai observar? Tá? É como se fosse um planejamento dessa estrutura, dessa análise da criança. Então, você já vai observar a maneira dela andar, como que ela está falando, como que ela se sentou fechada, né? Então, nós vamos analisar. A partir daí, você já vai analisar tudo, o emocional dela, como que ela age, tá bom? Atividade matemática, como resolução de cálculos, como que ela tem essa capacidade de resolver situações, problemas, né? Utilizando exercício de lógica, escrita livre, né? E dentre outros, ó, visando o quê? A escrita livre, você vai observar também a grafia, porque tem crianças que apenas têm a disgrafia, que é aquele problema da escrita com a letra feia, né? Então, a criança acha que ela está escrevendo a letra G, a letra H correta, mas está totalmente desconfigurada. Você não consegue compreender o que é que ela quer passar. Ou então escreve mesmo como rabisco, um monte de coisa, só que você pede para ler, ela entende, né? Então, quando você classifica ela como disgrafia, o problema é simples, não se compara à dislexia, porque a disgrafia é apenas aquele problema, aquela dificuldade da letra, né? Aquela letra escrita feia, né? A desortografia, a dificuldade em escrever, né? As regras ortográficas. Então, tem aquela dificuldade. Às vezes começa rato, escreve com 2 R's no início. Então, por isso que a gente tem que conhecer muito bem as dificuldades de aprendizagem. Então, voltem lá, deem uma estudada um pouquinho mais. Estudem mais, eu vou deixar bastante material para vocês, tá? Para vocês darem uma lida. Estudar mais um pouquinho sobre autismo, porque a gente tem outros transtornos, né? Síndrome de Asperger, que parece com autista, mas já é um nível mais diferenciado. Igual eu falei, a dislexia, né? Então, são várias e outras síndromes e transtornos estão surgindo a cada dia mais. Então, a gente tem que sempre ler e procurar buscar cada vez mais, certo? Então, aqui, às vezes você vai pedir para ele desenhar, então a gente tem que fazer mais cursos para entender sobre desenho, né? Para decodificar esses desenhos, ou até mesmo jogos simbólicos com regras. Então, utilizar materiais concretos, pegar, ensinar o jogo. A partir desse jogo, você vai ter que ter o objetivo. Não é só colocar ele para jogar e pronto. Então, o jogo você vai ter que seguir uma regra. Então, são alguns testes também de psicomotricidade, colocar ele para pular, ver se ele anda em linha reta, certo? E algumas interações com os grupos. Então, dependendo a sua pesquisa, o seu grau de intensidade que você quer buscar com o aluno, você vai procurar interações em grupos, né? Esse grupo pode ser com os pais, com a família, pode ser lá na sala, aí você só vai falar, professora, eu só vou ficar aqui observando na sua aula. Lá na sala você vai observar, né? E aí, a partir daí, você vai criar esses neurofeedbacks, ok? Esses neurofeedbacks é como que está acontecendo, né, essa aprendizagem, como que ele está realizando, né? Aqui foram alguns instrumentos, né, que eu fui falando, eu apenas troquei a ordem, né? Então, esse diagnóstico clínico, igual eu falei, vocês vão utilizar diversos recursos, instrumentos para linguagem, então você vai observar, principalmente quando a queixa for linguagem. Então, por isso que é importante você ter em mãos a queixa da escola ou dos pais. O que é que está sendo difícil? Ah, é a matemática, é isso, é aquilo, né? Então, você tem que ter em mãos também essa queixa, para a partir daí você saber que tipo de teste que você vai aplicar, né? Então, de acordo também com a sua visão clínica, de acordo com a seu aperfeiçoamento, tá? Também não tenta aplicar um teste e você ter que ler aquelas instruções na hora. Então, tudo antes, tá? Aqui, ó, por exemplo, tem alguns testes, lendo e escrevendo,
Aí fala para que é que vocês têm que diagnosticar, teste de prontidão de horizontes, né, para detectar maturidade, essas coisas aqui. Testes para auxiliar no diagnóstico de maturidade na escola. Então, tudo isso, esses testes que vocês forem buscar, o teste do papel de carta, pedir para ele escrever, para detectar dificuldade de escrita, dificuldade de aprendizagem que ele tem com determinado conteúdo, comunicação, vinculação com um tema, que aí você dá um tema específico, dependendo também da idade da criança. Então, eu não vou aplicar o mesmo teste para várias faixas etárias. Então, vocês têm que observar também a faixa etária da criança. Então, dependendo for a idade, é um teste, dependendo for isso, é outro, certo? Então, vocês têm que observar até mesmo isso. Até mesmo não. É importante essa fase, né? E a intervenção, né? O que a gente pode fazer? Então, a intervenção, o nosso papel também é intervir, é procurar solucionar esses problemas. Quais são os problemas? Então, a partir daqui, eu tenho meus problemas aqui, eu já sei o que eu tenho que solucionar, certo? Então, aí eu vou tentar fazer o quê? Vamos imaginar que eu tenho que recuperar alguns conteúdos escolares? Ok. O que eu vou fazer com isso? Qual será o meu planejamento? Depois, orientação de estudo. O seu papel também é auxiliar o aluno nessa orientação do estudo, dependendo da faixa etária da criança, né? Porque dependendo, não adianta, né, você orientar. Então, dependendo da idade, você vai orientar mais os pais, os professores, ok? Brincadeiras, jogos, vamos fazer dramatizações, o que a gente vai utilizar hoje na nossa. Então, sempre também, no nosso consultório, na nossa parte clínica, a gente tem que procurar fazer mudanças, né? Que tipo de jogo que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai dramatizar. Hoje você vai se personificar na sua professora, né? Então, de acordo com o problema que você diagnosticar, aí você vai observar qual a melhor intervenção para fazer. A intervenção também faz parte do encaminhamento, né, pela escola, ou então para um profissional adequado. E esse encaminhamento vou mostrar o exemplo aqui para vocês, e também faz parte a busca de instrumentos para possibilitar nesse processo de aprendizagem. Por que eu fui falando que eu vou mostrar, né? Então, chegou essa etapa. Aqui, me desculpa estar escrita na amnésia errado, mas com M mudo, tá bom? É porque alguns autores, alguns textos trazem assim também, tá bom? Mas desde já eu já adianto que a gente usa-se mais sem o E. Anam, aí põe um M mudo, a Inês, tá? Então, etapas para essa avaliação. Aqui está psicopedagógica, mas neuropsicopedagógica também, certo? Desculpa a trava aí na língua. Correndo contra o tempo, né, pessoal? Mas vamos lá. Ó, primeiro contato com os pais, né? Por telefone ou presencial, ou às vezes com o professor, com o gestor. Então, eles vão te passar a queixa da criança, o que é que te passou. Para isso também, eu criei uma ficha, né? Que vocês vão ter uma análise aí também, né? De qual que é a queixa, né? Da escola. Então, eu vou mandar para vocês também, que caso vocês estiverem atuando, quiser utilizar dessa ficha, quiser dar uma adaptada, pode estar utilizando, ok? Eu coloquei nomes fictícios, né, em cima, e aí assim você coloca nome da clínica, a logo, essas coisas assim, ok? Aí depois vem a anamnese. O que é a anamnese? É uma entrevista, né? Só que essa entrevista, dependendo da idade da criança, essa anamnese, igual eu falei, você vai observar desde quando ela está chegando com a mochila. Às vezes, na sua anamnese, você quer observar isso. Só que o que você tem que fazer? Nesse momento que ela está chegando, você tem que estabelecer o contato com a criança, né? Você não pode parar. Peraí, deixa eu escrever. Você está entrando, entrou, o sapato estava desamarrado, entrou gritando na sala, chorando. Aí a criança vai ficar o quê? Certo? Então, assim, tem anamnese que você vai preencher depois,
Então, você vai fazer a sua anamnese, e essa é a atividade de vocês, tá bom? Então, a atividade de vocês que eu quero é essa anamnese. Aqui, eu vou colocar 2 exemplos, né? Um mais ou menos seguido que o outro, mas vocês vão pesquisar, vocês vão elaborar, certo? Da sua maneira, ok? Olha aqui um exemplo. Ó, o nome da criança, a idade da criança, e aí, gente, é preenchido. Você vai se imaginar atendendo essa criança. Ah, estou atendendo o Diego. Inventa o nome, você vai colocar um nome fictício. Diego Oliveira Souza. Beleza. Não conheço, tá bom? Nenhum Diego e tal. Você vai inventar um nome fictício. Dona Florinda da Silva. Ok? Ah, Dona Florinda tem 10 anos, ela tem apelido? Aí você, durante a pergunta, você vai perguntar. Ah, com 10 anos? Ah, tem apelido. Entendeu? Eu quero que vocês meio que se imaginem em um consultório, atendendo, ou até mesmo lá na escola, certo? Em uma salinha específica, você conhecendo a Dona Florinda. E ela aí te contando algumas coisas. Ah, o que a Dona Florinda gosta? Por que você tem esse apelido? Né? Então, algumas coisas aqui é sugestão, não precisa fazer desse jeito, até mesmo porque tem algumas coisas aqui de adultos, por exemplo, aqui já é demais, criança já mais velha, ó, usa lente de contato, né? Tá gestante, é lactante, ou seja, tem coisas aqui que é mesmo só para vocês entenderem o que é uma anamnese. É um questionário que você vai conhecer um pouquinho a pessoa. Tem alergia? Alergia de quê? Gosta de comer? A criança você pode perguntar assim: gosta de brincar? Com quem você gosta de brincar? Né? Ah, fica na escola o tempo todo? Depois que vai para a escola, quem que te busca? Ah, sabe trocar de roupa sozinho? Entendeu? Sabe comer sozinho ou não? Então, vocês vão criar uma ficha para vocês. Pode ser com marca X, tá vendo aí? Que tem sim, não? Sim, não, pode colocar às vezes. Então, vocês vão colocar essa proposta da aula, é isso, entendeu? Aqui fala assim, o filho foi desejado ou não? Então, assim, quando eu pergunto esse tipo de pergunta, eu tenho que deixar específico que é quem que vai responder isso aí? São os pais. Aí, não, professor, eu quero colocar na minha anamnese perguntas específicas para a criança, aí você coloca. Perguntas específicas para os pais, coloca também. Perguntas específicas para a escola, ok. E aí, a partir daí, eu quero que vocês me façam um quê? O que é que vocês imaginam? Um encaminhamento, tá? Olha só. Esse daqui tá preenchido. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, mas deixa eu pegar o que eu encaminhei para vocês, tá bom? Esse encaminhamento é para quem? Você fez a anamnese, você vai imaginar a criança. Ah, professora, eu acho mais fácil falar de TDAH. Ok, beleza. Então, vocês vão fazer de TDAH, certo? E aí, o TDAH, você já vai imaginar. Ah, ele tem isso de queixa, ele tem isso. E você vai marcar esse TDAH, tá bom? E o TDAH, você tem que encaminhar para qual médico? Ah, eu tenho que encaminhar. Ele tem já 11 anos, então vou encaminhar diretamente para o neurologista. Ah, ele tem 9 anos, vou encaminhar para o pediatra, e o pediatra, posteriormente, neuropediatra. Tá? Inclusive, o exemplo que eu tenho, que eu vou encaminhar para vocês no WhatsApp, tá bom? Para não ficar tão longo o vídeo, ok? Mas essa é a atividade, e aí, qualquer dúvida, estarei à disposição para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aí eu vou postar mais coisas, mais vídeos, um pouquinho falando sobre também as TGDs, né, esses transtornos e essas funções executivas, tá bom? Mas aqui eu já vou deixando claro para quem já quiser ir buscando, né, vendo soluções aí para resolver,
né? Esse vídeo eu fiz ele maior um pouquinho, certo? Por isso mesmo que eu joguei no YouTube. E aí depois eu vou fazer um resumão para falar um pouquinho sobre os TGDs, que são os autistas, os transtornos, né? Como identificar. Mas aqui eu já falei um pouquinho sobre dislexia, né? As dificuldades de aprendizagem, mas temos bastante. O desafio é grande, né? Mas é excelente essa profissão. É uma profissão que eu amo. Amo fazer avaliações, amo fazer intervenção. Não é fácil, né? Mas é um serviço que eu gosto muito e desejo encontrá-las em breve aí, né? Nessa caminhada, tá? Um beijo para vocês e até mais. Vou encerrar aqui agora e qualquer dúvida estarei à disposição. Até mais. Tchau, tchau.